Tá? Então, queridos, boa tarde. Né? Vamos lá no caderno 5. Ainda o caderno 5, não se preocupa. Eu faço o centro, o círculo, vai entender. Aqui, ó. Caderno 5, né? Frente 2, módulo 22. É página 30, né? Eu estou sem a apostila aqui. Acho que é página 30 ou 33, alguma coisa assim. 33, obrigado. Né? Então, a página 33, né? E aí nós vamos para um dos grupos que eu adoro, que é o grupo dos artrópodes. Adoro a parte técnica, a parte teórica, mas não gosto deles, não. Morro de medo desses bichinhos aqui. Tá? Vamos lá. A gente já faz isso há mais aulas, né? Daqui a pouco não farei mais. Tá? Então temos lá poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes e anelídeos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Sexto filo são 9. Né? Semana que vem a gente fecha o caderno 5 e depois são os cordados. Os cordados são rápidos também. Né? Então, não se assustem se agora nos cadernos 6 e 7 a matéria flui mais rápido, porque é normal. Tá? Vejam só. Esses dois moram na água, certo? Esse, né, até fase céssio, até alguns que nadam, mas moram na água. Esses três, ambiente terrestre úmido. São os vermes rastejantes, corpo úmido, fatoreca, né? Então estão lá rastejando. Nenhum deles tem perna e todos eles têm um corpo frágil, mole, fino, né? Delgado. Então, o corpo frágil. E aí, de repente, mas não do nada, aparecem os famosos artrópodes, né? Que o próprio nome já diz. Esses caras têm, eu vou escrever assim, ó, as patas articuladas. Olha que engraçado. Num mundo em que as coisas eram todas rastejantes, né, lerdas, rastejantes, aparece alguém que levantou e está andando. Né? Tá andando. Então, quando a gente fala patas, né, tem gente, eu prefiro apêndices, mas aí vocês confundem. Os apêndices são estruturas que, tipo, articuladas que se projetam do corpo. Então, podem ser asas, antenas, né? Podem ser equipamentos de capturas, pinças, pode ser aquele negocinho que o escorpião tem atrás, né? O rabinho lá, que é o telson, que é o nome técnico dele. Eu gosto desse nome, telson, nome de goleiro para mim. Então, esses apêndices articulados, né, essas estruturas, como novidade, permitem a eles uma série de movimentos que antes não existiam. Por quê? Porque ou são todos aquáticos, né, ou são todos rastejantes. Até a hora que eu tenho, no grupo dos artrópodes, indivíduos que conseguem até voar. Né? Então, é um grupo que teve uma dispersão muito grande, se espalhou muito. Né? E isso é demonstrado até hoje pelo sucesso evolutivo. Tá? Se você for analisar todos os animais do planeta, 70% dos catalogados são artrópodes, são desse filo. Né? Então, 70% dos animais catalogados no planeta são artrópodes. Isso mostra o sucesso evolutivo deles. Né? Uma outra coisa que esses caras têm, né? Um exoesqueleto, né? Orgânico, né? De quitina. Quitina é um açúcar, né? Um exoesqueleto de quitina. No mundo de animais de corpo mole, surge um outro animal que tem uma armadura além de várias ferramentinhas. Então, quando aparecem os artrópodes, quase que ocorre uma extinção em massa da vida no planeta. Tá? Então, muitos pesquisadores dizem que o surgimento dos artrópodes quase levou a vida animal à extinção. Por quê? Porque quando você pega o registro fossilífero, lá, está analisando os fósseis, o fóssil, aí, a hora que começa a aparecer fóssil de artrópode, os outros começam a escassear, começam a faltar. Né? Então, essas duas características aqui, elas são muito interessantes no surgimento dos animais em relação ao que existia antes. Quem apareceu depois tem características que permitem sobreviver a esses. Tá?
Mas essa ideia da irradiação, dessa dispersão, agora tem até animal que voa e antes eles dependiam do meio molhado, é uma das grandes características em estratégias de sobrevivência, né? Ah, o pessoal está perguntando lá. Sinto muito, vai ter nojinho mesmo. Quando você pisa na barata, aquilo que sai branco dela é gordura. Tá? A quitina é só o esqueleto mesmo, é só aquela parte amarronzada. Tá? A parte dura, enrijecida, é o esqueleto. O resto que é molengo lá é material corpóreo. Aí o branco é gordura, o amarelo é o sistema respiratório. Eu vou falar um pouquinho de cada parte dessa, dos bichinhos, tá? Então, os artrópodes, eles têm essa característica, ó, uma dispersão muito grande, quase todos os ambientes, até no deserto, né? Do ambiente congelado, ambiente congelado menos, mas até no deserto a gente tem artrópodes, né? Agora, em relação às características que ele já tinha, só para não ficar em branco, ó, as embrionárias, né? Esses bichinhos já são triblásticos há algum tempo, né? Esses bichinhos têm o celoma verdadeiro, são celomados, assim como a minhoca já era, né? E primeiro se desenvolve a boca, depois o ânus, eles são protostômios. São as três características embriológicas que a gente está falando, né? Em relação aos sistemas, ó, sistema nervoso ganglionar, faz tempo que é assim. Sistema digestório completo, também já faz tempo que é assim. Eles têm um sistema excretor, que eu não vou falar agora, a gente vai falar mais tarde, ainda hoje, tá? Tem um sistema excretor, que eu vou deixar a marquinha aqui, né? Tem o sistema muscular, como tinha no Nematelminte. Aí, a minhoca tinha como novidade o sistema, alguém lembra? Aula passada. Circulatório. Esses bichinhos têm sistema circulatório, só que ele é aberto e Deus sabe o que faz, tá? Porque se o sistema circulatório é aberto, ele tem uma limitação de crescimento. E duas novidades interessantes, né? Aparecem sistemas respiratórios diferentes, tá? Aparece o próprio sistema esquelético, tá? Só que agora é do lado de fora do corpo, e aparece um sistema, olha o que eu vou escrever aqui, ó, glandular, e não fale besteira, tá? Nós não temos um sistema glandular. Qual que é o nome técnico do sistema glandular para gente? Tem assim, glandular? Não sei. Linfático, não. Sistema das glândulas. A gente fala sistema endócrino, né? Só que quando você fala sistema endócrino, ele joga hormônio no sangue. E aqui não, porque ele não tem sangue, ele tem sistema circulatório aberto. Então, por isso que eu estou chamando de sistema glandular, tá? Enfim, olha que bizarrice é. Como é que esses caras não levaram à extinção dos animais do planeta? Imagina que você é um animal aquático, então você é um porífero séssil, fica lá paradinho, chega um caranguejo e te come, acabou. Ou você é uma água-viva, ou uma anêmona, quinidário, aí chega um siri e te come com a pinça e tudo mais. Ou você é um rastejante, está tentando se mexer, e aí chega alguém com patinhas andando e até voando e podem te comer. Tá? Então, esse era o tipo de vida que existia quando surgiram os artrópodes. Minha filha está aqui com cara de assustada no sofá da história que eu estou contando. Então, assim, cara, sobreviver a eles é muito difícil. Começa a escassear os seres vivos. Muitos entraram em extinção, muitos desapareceram, né? Alguns até sem deixar vestígio, porque todo mundo tinha o corpo mole. E aí começam a se equilibrar. Quer ver? O que uma aranha come? Um inseto.
Então, ela faz uma teia para aprisionar um inseto, ela fica parada, não entra em confronto, né? Então, os caras começam a comer a si próprios. Um crustáceo comeu outro crustáceo. Um aracnídeo comeu um inseto comeu um aracnídeo. Né? Então, a vespa, por exemplo, que coloca os ovos no corpo do escorpião. Por quê? Porque eles começam a comer tudo. E isso, né, essa competição dentro do próprio grupo, começa a limitar o crescimento deles. Né? A joaninha carnívora, por exemplo, né? A gente acha que a joaninha come planta, a joaninha não come planta, né? A joaninha come pulgão, nem a joaninha se salva. E pulgão, o que que é? É um inseto comendo outro inseto. Então esses caras, isso é, né? Como tinha falta de alimento, eles começam a comer a si próprios, né? E tem que também tomar cuidado para não se extinguir. Então é um grupo que tem diversas estratégias, por isso essa questão do sistema, entre aspas, hormonal, né? Então, uma estratégia dessas é o desenvolvimento. Então, eu vou pôr até de outra cor aqui, ó. Vou pôr de vermelhinho, não, laranjinho, vai. Por aqui, né? Que a gente começa a classificar os tipos de desenvolvimento. Então, ó, tipo de desenvolvimento. Imagina assim, eu tenho uma aranha, vou fazer uma aranha bonitinha aqui. Tem uma aranha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa aranha saiu de um ovinho. Tinha ovo, saiu a aranha. A aranha filhote, a aranha bebê, ela simplesmente cresce e se torna uma aranha adulta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual a gente. Né? O filhote de aranha já tem a estrutura corpórea da aranha grande. Né? Vamos pensar junto. Já que você já está acabando a ecologia, já que você falou que terminou o caderno 5, então você sabe o que é nicho ecológico, não? Sim, nicho ecológico é o que faz. Se eles são iguais, a diferença é só no tamanho, e eles têm o mesmo nicho ecológico, o que eles fazem entre si? Competição. E nessa competição, quem levaria a melhor, o adulto ou o jovem? O adulto. Então isso é bom para essa espécie? Não. Depende. Essa espécie, por exemplo, ela desenvolveu métodos para se alimentar. Então, um deles, a formação de teias, né? As aranhas teíferas, que tem aqui no corpo, ó, glândulas fiandeiras, que produzem uma linha que forma a teia, tá? Ou elas têm glândulas de veneno. E aí é aquela questão, ó, se eu tenho uma aranha do tipo teífera, ela forma a teia, fica quieto lá, a outra forma a teia do outro lado e fica quieto lá. A que formou a pior teia, ou a teia que tem menos alimento, tem menor chance de sobreviver. Mas elas não têm uma competição direta, elas não se enfrentam com chance de morrerem. Né? Ou então elas têm veneno. E aí, meu, o jovem ter veneno ou o adulto ter veneno significa que eles têm a mesma ferramenta. Então a chance de sobrevivência é maior, é a mesma. Olha esse outro tipo aqui, ó. Tem um ovo, tem um ovinho. Aí desse ovo sai uma larva. Uma larva feia aqui. Isso é uma taturana. É uma larva. Aí ela forma um casulo um determinado dia. É horrível minha larvinha. Aí ela forma um casulo. Aí do casulo nasce a borboleta bonitinha. Aqui. Eu tenho o mesmo grupo, eles são da mesma espécie, mas o jovem e o adulto não se parecem. Então, a larva, aqui ó, a larva, ela tem a mesma estratégia, tem o mesmo nicho ecológico do adulto?
Eles comem a mesma coisa? Não. Por quê? Porque se tivesse a competição do jovem com o adulto e o adulto levasse a vantagem, a chance de eu ter novos adultos e a espécie se reproduzir já era. Não é? Aqui tem o casulo, aqui casulo não, casulo, e aqui o ovo. Então nesse desenvolvimento, ó, tem um ovo, solta uma larva, a larva sofre metamorfose, né? Muda completamente o corpo para uma outra forma que tem nichos ecológicos diferentes, exatamente para evitar a competição entre jovens e adultos. Tem um outro tipo também, ó. Também tem um ovinho, aí tem a larvinha, aqui a larvinha, e aí essa larvinha cresce e se torna um adulto. Só não tem a fase de casulo. A diferença por não ter a fase de casulo significa que a transformação é mais rápida, tá? Mas, de novo, a larva e o adulto têm estratégias diferentes. Tá? Então, isso são formas de evitar a competição entre eles. Viúva negra é venenosa? Sim, a viúva negra é uma espécie venenosa. Tá? Então, esses caras aqui, os que não têm metamorfose, eu vou dar o nome de ametábolos. Ametábolos, tá? Esses que têm todo o processo de metamorfose com a formação do casulo, a gente vai chamar de holometábolo. Holometábolo, né? Ok, né? Holometábolo. Holo significa todo, metábola, metamorfose. Então, metamorfose completa, tá? E esse outro aqui, que é tipo a barato, gafanhoto e tal, a gente chama de hemimetábolo. O hemimetábolo. Então tem o ametábolo, quando não tem metamorfose, o holometábolo, o holo completa a metamorfose inteira, e o hemimetábolo, a metamorfose é parcial. Então aqui tem o casulo, a outra não tem o casulo. Um é mais rápido, não tem o casulo, é mais rápido. Tá? Então esses desenvolvimentos, eles dependem de um hormônio, chamado de hormônio juvenil. Olha que legal. O hormônio do crescimento faz o quê? Cresce. Um hormônio masculinizante deixa o indivíduo masculino. Um feminilizante deixa o indivíduo feminino. E o que faz um hormônio juvenil? Deixa o indivíduo o quê? Alô? Deixa o indivíduo jovem. Então, quando sai do ovo, as formas iniciais, tirando o ametábolo, certo? Porque não tem metamorfose. Mas as formas iniciais, aqui é a forma de larva, ela nasce com um monte de hormônio juvenil que vai diminuindo, 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 até que ele se torne adulto. Né? Artrópodes peçonhentos, o que você quer dizer como peçonhento? Porque peçonhento é assim, ó, tem um inoculador de veneno. Os escorpiões são peçonhentos. Tem um inoculador, ele enfia o veneno lá. Tá? Então, a abelha, há controvérsias, né? Porque, por exemplo, ela não ataca para comer, ela ataca para se defender. E geralmente a peçonha, né, que a gente chama, ela está associada ao processo de captura de presa, né, a caçar. Então não sei se considero peçonha da abelha uma estrutura de defesa, tá? Eu preciso procurar tecnicamente essas definições. Entre peçonhento e venenoso, porque ele pode ter veneno sem ter peçonha. Por exemplo, um sapo venenoso, uma perereca com veneno na pele. Ela tem veneno, mas não é peçonhenta. Entendeu? Certo? Aqui uma curiosidade, tem uns tipos de plantas
lá, por isso as plantas malditas lá, as plantinhas do capeta, que elas produzem uma substância na seiva elaborada, né, que é um similar químico do hormônio juvenil. Então a borboleta chegou lá e botou ovo, saiu a taturana, e ela comeu, e conforme ela vai comendo essa planta, né, ela engole essa substância que parece o hormônio juvenil, e o corpo dela indica, então, que ela tem hormônio juvenil, ela não se torna adulta. Isso é bom para a planta. Por quê? Porque se essas novas larvas não se tornarem adultas, elas não se reproduzem e a população daquele indivíduo diminui. Ó, uma baita estratégia, né? Ali, uma perguntinha interessante. Ó. Toda aranha é venenosa? Não. Tá? O que acontece é assim. Quando a gente fala em veneno propriamente dito, ó, o veneno, uma estrutura neurotóxica. Então, o veneno da viúva negra tem uma substância neurotóxica. Né? Algumas aranhas, como a aranha marrom, por exemplo, ela não tem veneno. Mas a hora que ela morde, ela injeta na presa, né, ou no seu braço, ou no seu pé, sei lá o que estiver perto dela, as enzimas digestivas. Ela tinha digestão extracorpórea, lembra? E aquilo vai causar uma necrose e tudo mais, mas não tem ação neurotóxica. Eu costumo fazer essa diferença, né? Quando tem o veneno, a ação é neurotóxica, vai alterar a função cerebral, função cardíaca, função respiratória, né? Ou, no caso das outras, elas não têm o veneno, mas têm as glândulas que liberam a substância para fazer a digestão fora do corpo. Aí é a questão da necrose do tecido, tá? Ela está te digerindo viva, né? Por assim dizer. Sim, aranhas podem matar peçonhas como as cobras. Tanto que no Butantã você também tem soro contra o escorpião, né? Você tem soro contra o veneno da viúva negra. Tem lá sim. Né? Então, a aranha marrom é peçonhenta? Ela está injetando um veneno na pessoa? Não. Então não é um veneno. Então ela não é peçonhenta. Entendeu? Peçonhenta é quando tem estrutura que injeta veneno. Então aqui essa questão do hormônio, tá? Uma outra coisa interessante, que é assim, moçada, ó, cai todo ano em vestibular. Não vai cair em algum vestibular, tá? Vai cair em algum vestibular. A gente só não sabe qual. O ano passado foi na primeira fase da FUVEST. É a questão do exoesqueleto e o crescimento, que eu já falei, e acho que quando eu falei a gente estava em aula presencial ainda, né? Eu fiz esse gráfico na lousa. Né? Então a questão do crescimento desses animais. Acho que foi na nossa última aula presencial. Isso. Então, o gráfico de crescimento, eu já respondo o chat, tá? Desses bichinhos, sempre forma uma escadinha. Saudade também. Que é o gráfico de crescimento intermitente. Né? Então, nesse período que está subindo o gráfico, quer dizer que o bichinho está crescendo, ele está realizando o processo de muda, também chamado de equidise, que corresponde à troca do esqueleto para ele poder crescer. Né? Então ele tem que crescer, só que ele tem uma armadura, ele precisa trocar essa armadura. E aqui o crescimento é decorrente de um outro hormônio, que é o hormônio chamado de equidisona, que ele libera, amolece o esqueleto antigo, ele troca o esqueleto, e essa substância endurece formando um novo esqueleto. Tá? Então, só respondendo o chat aqui, ó, a diferença de ter veneno e não ter veneno, né? Se ela tem digestão extracorpórea, fora do corpo, ela injeta as enzimas digestivas que vão digerindo aquele material. Então, isso não é veneno. Veneno é quando tem ação na respiração, na circulação, alguma coisa assim. Então, a metamorfose ocorre pelo hormônio juvenil? Sim. Então, o bichinho nasce com hormônio juvenil. Quando acaba, ele sofre a metamorfose. Tá? Quando acaba o hormônio, ele sofre a metamorfose. Ok? Então, reparem.
nesse primeiro momento, nós temos duas características de filo. Então, patas articuladas, o exoesqueleto, o desenvolvimento, né, o crescimento, são características de filo, características para todos eles. Só que nós vamos ter que dividir esse grupo, né? Qual foi, vamos ver se você lembra, o primeiro filo que eu tive que dividir as classes? Enquanto isso eu vou escrevendo aqui. Qual foi o primeiro filo que a gente dividiu as classes? Anelídeo. Foram os anelídeos. E você lembra por que a gente dividiu as classes? Porque dentro de um mesmo filo, né, a gente tinha indivíduos com sistemas diferentes. Como que era a respiração da minhoca? Como que era a respiração da minhoca? Cutânea. Como que era a respiração dos vermes marinhos? Branquial. Então agora, dentro do filo dos artrópodes, nós temos 5 classes. Tá? Na verdade tem um subfilo aqui, daqui a pouco eu melhoro isso. Mas que 3 são essenciais. Então que a gente vai ter um foco aqui, depois eu vou completar as outras. São os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é diferenciá-los anatomicamente. Ó, um crustáceozinho, então tem o siri, caranguejo, não, o olhinho aqui dele, ó, bonitinho. 1, 2, 3, 4 anteninhas. Aqui a boquinha. E aí ele tem as pinças. Aqui, se um dia você vê um caranguejo que tem um siri que tem uma pinça maior do que a outra, é o macho. A fêmea tem as pinças iguais. E aí, 1, 2, 3, 4 de um lado. 1, 2, 3, 4 do outro. Tá? Micro ligado? Ah, tá rolando micro-ondas aí. O que vocês estão fazendo? Pipoca? Estão fazendo vitamina de abacate. Não sei o que tem. É, potente. Então, ó, repara. Quantas patinhas esse bichinho tem? Né? Então, esse bichinho ele tem 10 patas. É o que a gente chama de decápode. Tá? Ele tem também 4 antenas. Né? E procurem caracterizar as coisas por ter, não por não ter. Mas eu vou colocar aqui, ó. Esse cara não tem, Deus sabe o que faz, asas. Então, se alguém pedir para você, ó, caracterize um crustáceo, nunca diga assim, é o que não tem asas. Percebe? Caracterize sempre por ter. Eu só estou colocando ali uma lista de estruturas, né, presentes ou não. E o corpo dele é dividido em 2 partes. Então, tem o corpo em 2 partes. Tá? Não seria 8 patas? Não. Porque a gente considera, lembra, apêndices. Viu? Porque eu gosto de apêndice e não pata. Isso aqui não deixa de ser uma pata ou um apêndice. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 de cada lado. Tá? A gente conta com 10. 10 patinhas. Já os aracnídeos, vou fazer uma aranhazinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. São 8 patinhas. Tá? Esse cara não tem antenas. Tá? Esse cara também não tem asas. Não tem antena, não tem asas. As antenas são órgãos de qual sistema? Sistema nervoso. Né? Então, órgão sensorial, que pega informação química do meio ambiente. Então, o caranguejo ele tem 4 antenas, no ambiente aquático, tem muita recepção. Esses daqui, os aracnídeos, no lugar das antenas, eles têm pelos sensoriais. Tá? E o corpo também é dividido em cefalotórax e
abdômen é mais visível do que no caranguejo. Então, o corpo também tem duas partes. O corpo tem duas partes. Tá? E os insetos? Ó, os insetos, vou pegar aqui. Os insetinhos, ó. Já é diferente. Ele tem o corpo 1, 2, 3 e do outro lado 1, 2, 3, tá? Tem uma asinha aqui, duas asinhas aqui. Então esses bichinhos eles têm 6 patas, 2 antenas e olha o que eu vou escrever agora. Tem asas. Sabe por quê? Porque o que diferencia um do outro é exatamente essa questão das asas. Então, toda barata tem asa? Tem. Toda barata tem asa. Tá? Enquanto espécies, pega a formiga. A formiga tem asa. Todas as formigas? Não. Tá? A rainha tem asa, as outras não. Mas enquanto espécie tem asa. Um mosquito tem quantas asas? Um mosquito tem quantas asas? 2. Então, o mosquito é um díptero. Aí você pega uma libélula, é um tetráptero, tem 4 asas. Então, o que diferencia as ordens dentro dessa classe são as asas. São 2 asas, 4 asas. Aí tem, por exemplo, se a asa é paralela ao corpo, se a asa é mais abauladinha, né? Então, a barata pode originar mais de 100 filhotes? Pode, numa única reprodução. Então, a característica reprodutiva desses caras. E o corpo deles tem 3 partes, né? Ele tem aqui, ó, cabeça. Então, tem a cabeça. Tem onde a gente encontra as patas sempre. O tórax e o abdômen. Então, o corpo dividido em 3 partes, ok? Essas características são anatômicas e cada vez mais, né, com a melhoria das grafias, das provas, né, das impressões, os caras vêm colocando fotos de bichinhos para você identificar quem é quem. Foi encontrado um bicho mó estranho. Põe na foto lá e pergunta para você, que bicho é esse? Então, se for um artrópode, a gente consegue olhar desse jeito aqui, né, anatomicamente falando. Agora, fisiologicamente falando, a gente já viu, eles têm um sistema respiratório diferente, característica que a gente não enxerga mais, sistema respiratório, e um sistema excretor. Cada um tem o seu. E aí nós já falamos dessas 2 características para todos eles, né? Como que era a respiração do crustáceo? Então, o crustáceo tinha respiração branquial, né? Os aracnídeos, lembra? Era uma respiração filotraqueal. E os insetos têm respiração traqueal. Então, são 3 sistemas diferentes. E a excreção também, a gente já viu. Os crustáceos têm glândula, o nome, glândula, sistema glandular, glândula verde ou glândula antenal, tanto faz. Tá? Os aracnídeos têm a glândula, chamada de glândula coxal. E os insetos têm aqueles tubos, chamados tubos de Malpighi. Tubos de Malpighi. Tá? Então, os crustáceos têm amônia na sua excreção? Tem, né? São aquáticos e tem amônia na excreção, né? Mais solúvel. Tem crustáceo terrestre? Tem, o tatuzinho de jardim. Tá? Então, esses são as 3 principais classes, né? Esses que a gente tem que descrever muito bem. Mas, como eu disse, eu não sei mentir para vocês, tem mais 2 grupos. Aqui, ó, dentro desse filo tem um subfilo, tá?
É o subfilo dos miriápodes. E é por isso que alguém comentou no comecinho da aula, que aí na apostila de vocês é uma aula gigante. Tá? Tem 20 páginas de matéria. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai estudar as características principais. Você vai estudar o roteiro que eu estou passando para vocês aqui. Ninguém vai perguntar para você em vestibular qual que é o formato da pata do crustáceo. Difícil, difícil. Né? Então, faça uma leitura mais específica sobre alguns itens dessa aula. Ok? Cuidado ao estudar pela apostila. Sistema excretor do crustáceo, glândula verde ou glândula antenal. Tanto faz. Tá? E aí, nesse subfilo, a gente vai encontrar os diplópodes e os quilópodes. Então, diplópode e quilópode. Eles são fisiologicamente iguais aos insetos. Então, eles têm respiração traqueal, tá? E eles têm, né, um sistema excretor por tubos de Malpighi. Por que a gente não classifica eles juntos aqui? Tá? Por que a gente não classifica esses caras juntos? Porque eles não têm partes do corpo fixa e não têm caracteres que são específicos. Então, diplópode, ele tem duas anteninhas, tem aqui, ó, e ele tem quantas partes do corpo? N partes do corpo. E cada parte, 1, 2, 3, 4 pétalas. 2 pares por parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o famoso piolho de cobra. Então, piolho de cobra. Tá? Então, piolho de cobra. Agora, os quilópodes, eles são achatadinhos dorso-ventralmente. Eles têm um certo achatamentinho aqui. Eles têm estrutura de captura na boca. E aí eles também têm quantas partes? N partes. 2, 3, 4. Só que eles têm um par de pata por segmento. Assim, ó. E as patas são meio lateraisinhas. Tá? Então aqui a gente tem a centopeia, que é o que você conhece como lacraia. Não confunda, tá? Naqueles livrinhos de quando você era criança estavam erradas essas definições. Esses desenhos eles parecem fofinhos, mas não costumam ser fofinhos. Olha aí, né? Vamos ver aqui, ó, centopeia. Ó, esse aqui é a centopeia, é a lacraia. Um par de pata por segmento, tá vendo? Ó? Um par de pata por segmento, N segmentos, tem estruturas venenosas e tudo mais. E o piolho de cobra, que é esse cara aqui. Aqui, ó. Que é esse aqui. Ó. E naqueles livrinhos infantis é escrito que esse aqui é a centopeia, né? Não, não é. Não, a sanguessuga não tem pezinhos. Então esse é o piolho de cobra, enquanto a centopeia é a mesma coisa que lacraia. Aqui em cima tem os dois, ó. Onde tem lacraia é centopeia. Certinho? Também. Aí tem os regionalismos, né?